Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de Evangelho no Lar, aqui da Rádio e TV Fraternal, que vai ao ar a todas as quartas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui todos reunidos, com o intuito de levar uma mensagem de paz, de conforto a todos os nossos amigos. Agradecer aos nossos ouvintes assíduos, aqueles que nos sempre acompanham, de ter o privilégio de estarmos aqui reunidos juntos para essa missão tão bonita e edificante. E aqueles também que estão nos acompanhando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da nossa programação, do nosso Evangelho, que é feito com muito carinho para vocês. Muito bem, a Rádio TV Fraternal está presente em todas as mídias sociais, então não tem desculpa, vocês têm todos os meios para poder nos acompanhar, todas as quartas-feiras, não só as quartas-feiras, mas lá no nosso portal vocês vão encontrar muita matéria interessante, vocês vão encontrar palestras, vão encontrar um conteúdo de música bacana, que deixa o nosso dia mais alegre. Dá uma navegada, entre lá, fraternal.net.br, vocês vão gostar, tenho certeza. Muito bem. A gente também começou a adotar, você já deve ter percebido há algum tempo, o nosso livro de intenções, nosso caderno de intenções que fica aqui sobre a mesa. Então, para vocês que queiram, Daniel vai mostrar aqui o caderno, então, para vocês que queiram mandar o nome das pessoas que estão precisando de uma vibração especial, por favor, enviem aí para os nossos contatos do WhatsApp. Com certeza o pessoal da direção vai abordar com o maior cuidado, inseri-los aqui no caderno para que a gente possa fazer as nossas vibrações para as pessoas que forem indicadas. Perfeito? Muito bem. Hoje a gente vai tratar, para vocês já se preparando, vamos falar hoje do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os mansos e pacíficos, ok? Vamos tratar do item 8, obediência e resignação. Ok? Vocês que não têm aí o material em mãos, podem acompanhar abaixo do vídeo do YouTube, que tem todo ali o conteúdo para vocês poderem acompanhar com a gente. Tá ok? Meu nome é William, farei a condução do Evangelho de hoje e estou acompanhado aqui dos meus caros amigos Márcia. Olá. E Daniel. Perfeito? Então, como sempre, a gente vai pedir a permissão agora para fazer a iniciação e com a prece que a Márcia fará para nós. Com certeza. Bom, então, nós vamos acalmar o nosso coração, elevar a nossa mente, nos ligar a toda a legião do Evangelho, certos também de que Jesus está nos acompanhando nesse momento, cercados por Maria e por toda a legião do Evangelho, agradecendo enormemente mais esta oportunidade, pedindo para que eles nos abençoem e nos inspirem, que esse Evangelho seja de aprendizado para nós e para todos que estarem conectados conosco e que em algum momento estarão nos ouvindo e nos vendo. Que ele possa principalmente melhorar, como sempre, a nossa moralidade diante do mundo. Que possamos, através dele, nos inspirar e nos levar a cada ser que precise um pouco mais de paz, de amor, de luz e de carinho. Que o nosso planeta seja envolvido em qualquer momento por todas essas luzes de amor. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.
Então, amigos, agora a gente vai para a leitura do texto, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos, para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Muito bem. Hoje é um texto de uma reflexão gigante, né? Porque o texto de hoje ele expressa a importância do cumprimento do dever moral como um caminho para a evolução espiritual e da paz interior. Né? Assim, o texto, apesar de ser curto, ele trouxe para a gente umas exemplificações da evolução da sociedade como um todo e da nossa responsabilidade nessa evolução. Né? Especificamente falando da obediência e resignação, a gente precisa primeiro entender que a obediência é um consentimento ligado à razão, às regras e comandos estabelecidos. Né? Ou seja, a gente que é obediente a uma determinação, algo já pré-estabelecido, que segue critérios religiosos, que segue a lei de Cristo, que segue o Evangelho, a Bíblia, enfim, ou seja, a gente é obediente, é implícito, ou seja, a gente é ou não é. Ou você é obediente a essa regra estabelecida, a essas adesões que já são milenares, ou não. E também falamos sobre a questão da resignação, que é um compromisso, né, não é um conformismo. Eu até marquei aqui, mas não esqueci, que achei importante. Não é conformismo ou passividade, mas sim a aceitação consciente das situações e da vontade divina, mesmo em meio a dificuldades e sofrimentos. A resignação está intrinsecamente ligada à fé, à confiança em Deus e nas leis divinas, que governam o universo e a evolução dos espíritos. É uma postura de paz e principalmente do coração. Então, uma coisa está bem ligada à razão e outra coisa ligada ao coração. É importante a gente destacar isso para a gente conseguir entender o texto de uma maneira mais fácil. E o texto deixou bem claro aqui, em algumas etapas, e eu marquei para não esquecer, e agradeço aqui
a ajuda da minha colega Kátia, que me forneceu alguns materiais para o estudo de hoje. Importante, que eu achei, assim, da mensagem, uma das principais que eu, lendo o texto, separei, que diz assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu acho que aqui a gente consegue desmembrar e tentar entender essa mensagem de Lázaro, porque, ao mesmo tempo que a nossa sociedade, que a humanidade evolui intelectualmente, ela não caminha a passos largos de forma moral, da mesma maneira que o crescimento intelectual. Então, eu acho que é aí o ponto que a gente deve se levar a pensar bem nisso, porque isso aí, esse contexto traz muito entendimento. E o texto continua dizendo: infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ou seja, nós precisamos, já está na hora, né? Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos ser corajosos, tá certo? Nós precisamos ser obedientes e resignados. Mas nós temos que ter coragem, nós temos que seguir em frente. E nós, se não me engano, no evangelho anterior ou no outro, nós falamos sobre a necessidade de divulgar e de testemunhar a nossa fé. A gente, acho que se não me engano foi no anterior, a gente precisa exercitar, e aí precisa ter coragem, né? Nós precisamos evoluir para isso. E o texto continua dizendo: abdicar de vaidade, resumindo, abdicar do orgulho, da presunção, da arrogância, dos desejos materiais, em prol da nossa evolução, da nossa reconstrução como cristão. Então, ou seja, é uma cartilha, é uma receita, sempre é uma receita, né? É uma receita de crescimento espiritual, como pessoa, como cristão. Ser obediente e resignado. E, para concluir, eu gostaria de dizer que sejamos obedientes e resignados, mas ativos e corajosos na atitude. Como diz o texto aqui, o poltrão, que são os medrosos, os covardes, não podem ser resignados. Ou seja, nós precisamos ter coragem, ter atitude para buscar o nosso crescimento como ser humano, fazer a nossa reforma íntima, que é tão importante para os dias de hoje. Ok? E agora eu vou abrir para meus amigos me corrigirem aqui, por favor. Vai lá? Bom, o que eu percebi aqui quando eu li esse texto, que é assim: mais uma vez somos chamados, vamos dizer assim, com uma certa bronca, né? Por quê? O que ele diz aqui? E o mais interessante é que o ano que o texto foi colocado, 1863, e até hoje, se a gente for ler, a gente vê que isso aqui parece que foi escrito ontem para nós hoje, né? Por quê? Como ele disse aqui, o planeta, assim, a humanidade consegue ter uma evolução intelectual muito grande. Mas até hoje a gente não conseguiu entender e nem aplicar exatamente aquilo que Jesus veio nos ensinar. A obediência, o que seria? A obediência às leis dele, à instrução que Jesus nos ensinou. E a resignação, o que é? Ao meu ver aqui, a fé, né? O tanto que a gente precisa ter fé na espiritualidade, acreditar que tudo que nos acontece, nada é o acaso, que nós estamos aqui para aprender. E uma coisa interessante é que nós vamos aprender, né? Uhum. Ele diz bem aqui, ó, vocês vão passar e vocês um dia, esses espíritos que estavam escrevendo, acompanhados de Lázaro, que estavam dizendo para Kardec, vocês têm que entender o seguinte: nós temos um propósito e vocês vão chegar a esse propósito, de um jeito ou de outro, né?
Aí vem aquela bela frase que a gente ouve muito na vida: todo mundo aprende, ou pelo amor ou pela dor. De alguma maneira, a humanidade um dia vai ter que chegar a essa moralidade que eles tanto esperam e desejam de nós. Só que eu acho que nós estamos demorando muito para aprendermos isso. Estamos sofrendo e sofremos cada vez mais. A resignação, o que que é? Ninguém disse que a gente veio aqui para ser feliz. Sim. Nós estamos aqui para aprender, né? E vamos evoluir de uma tal maneira. Passar pelos problemas que a gente tem, todo mundo vai passar. A resignação é: passaremos com um grau maior de fé ou com um grau maior de revolta, né? Quanto maior revolta, maior briga com nós mesmos e com tudo o que acontece, mais tempos demoraremos para progredirmos, né? Sim. Então eu vejo aqui que esse texto é assim uma chamada à atenção da gente. Por favor, parem, pensem, estudem melhor, se cresçam, né? Aquela moralidade, como a gente sempre diz. E é como a gente sempre diz, cada um faz um pouquinho e o contexto leva a toda a humanidade a crescer. Precisamos aprender um pouco mais isso, né? Eu vejo, quando você falou do tempo, referente à data que foi escrito o texto, eu faço uma análise diferenciada do que você falou. Porque eu vejo que como ele fala que cada época é assim marcada pelo cunho da virtude, ou seja, cada época é marcada. Então, se a gente pegar pela eternidade, que é o tempo da espiritualidade, aqui de 1863 para cá, não é nada. Não é nada? Eu já acho mais de 100 anos. Não é nada. Então, mas não é nada. Porque, e perante a eternidade? Não é nada. Então é o ponto. Então, assim, agora, pelo ponto de vista do aprendizado, aí é o tempo de cada um de nós. Sim. Né? Alguns já vislumbraram, que nem o que ele fala da obediência, não tem o que a gente chover no molhado, ficar definindo obediência. Obediência em que sentido? Da resignação. O que é a resignação? Que nem a gente falou aqui, que nem está descrito aqui, é a aceitação. Mas a aceitação vem quando? Quando você tem compreensão. Quando você compreende, é a mesma coisa que você faz eu trago sempre para o lado material da coisa, que aí a gente tem facilidade para identificar. Que ele fala que aqui agora a gente é marcada pela virtude, e a virtude da nossa geração é atividade intelectual, então quando é voltada para o material, que é financeira, dinheiro, a gente entende fácil. Todo mundo entende. Você vai fazer isso, você vai ganhar mais. Opa, então já despertou interesse. Né? Então aqui quando fala, mas você precisa compreender o que é a vida, mas a vida é assim mesmo. É assim porque Deus quer. Então a gente continua na mesmice. Marasmo de sempre. Entendeu? Mas assim porque Deus quer. Eu sofro demais. Mas olha o outro lá. Então, mas começar a entender essa relação, e não o outro no sentido pessoal, mas sim de um todo. Sim. Porque tem ricos em todos os lugares, tem pessoas felizes em todos os lugares, tem pessoas bem em todos os lugares, como tem pessoas más em todos os lugares, tem pessoas pobres em todos os lugares, tem pessoas infelizes em todos os lugares. Então é você compreender essa balança divina, que na verdade é o que ele vai falar aqui no final, que ele usa um termo duro, né, para falar que chicotearemos e forçaremos sua vontade rebelde. É força de expressão, né, porque ninguém aprende apanhando, na verdade. A gente aprende apanhando pela dor da nossa vida. Sim. Mas por conta do quê? Quando você compreende, facilita. Então, um exemplo que eu dava, quando a gente tem um serviço, você vai fazer isso, você vai passar a ganhar mais, mas você vai aprender novas coisas, num primeiro momento pode parecer amedrontador. Você tem medo do novo, a gente tem medo do desconhecido. Você vai aprender isso, mas quando você aprende, você domina, o que acontece? O medo some, a insegurança some. Assim é da vida. Então, quando você vai compreendendo as circunstâncias da vida, o medo vai diminuindo, a insegurança vai diminuindo e a fé vai sendo fortalecida, como você falou. Então, o que eu digo, a fé é o que mais, na minha opinião, é o que mais eleva a resignação, né? Quando você acredita que tudo aquilo que você passa e que está acontecendo é por uma causa maior. Assim como eu acredito que todo o planeta também, né? E se você acredita e faz, o planeta em si também cresce junto também. Mas daí a importância de a gente falar da fé raciocinada. Sim. Porque a mesma coisa do exemplo que eu dei. É assim porque Deus quer. Para mim fica fácil, né? Eu não preciso me aprofundar. É assim porque Deus quer. Então somos marionetes na mão de Deus.
eu faria essa pergunta. Não, eu digo na fé, de você acreditar que vai passar por aquilo de uma maneira melhor, entendeu? Não se entregar e dizer assim, não, é isso que quero e fica. Não, mas entenda assim, eu não estou rebatendo o seu comentário. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu estou querendo dizer que assim, a fé de extrema importância e compreender a fé também, que é o comprometimento que a gente tem. Um comprometimento com aquilo que faz sentido para você. Sim. Então, respeitar as outras religiões, aceitar aquele que pensa diferente. Sim, em todos os sentidos. Vai caber a resignação em muitas situações, não só por conta do sofrimento. É lógico que quando você tem um sofrimento, é aquilo que tem um texto que até fala, lá na frente, um dia a gente vai compreender que tudo aquilo que a gente chamou de sofrimento, de problema, foi na verdade aprendizado. Aprendizado, sempre. Mas para você afirmar isso hoje, é um tanto quanto difícil. Mas se você compreende, lendo, não só o Evangelho, mas as obras espíritas e um pouquinho mais, começa a esclarecer. Tudo. Mas você vai ver, você não é o único que sofre, você não é o único que tem problema. Tudo. Todo mundo passa. A gente se fecha no egoísmo e acha que só eu sofro, só eu tenho problema. Então por isso que eu sempre falo que a resignação, a aceitação, é na verdade, primeiro a compreensão. Quando você compreende, aí a aceitação vai sendo mais serena. Sim. Então, você vai viver de uma maneira mais suave. Sem dúvida. E a forma que ele falou também, eu acredito que pela época. Sim. Penso eu, né? Hoje, em vista dessa época que estava nascendo o Espiritismo para hoje, quantos que já despertaram a luz da compreensão espírita? Estão melhores. Não é isso? Estamos melhores. Então, há esperança. Acreditamos nisso. Não pode perder. Não. Legal, pessoal. Você viu que interessante, né? Nós estamos aqui em 3 hoje. Cada um tem uma interpretação, um entendimento, mas no contexto geral, o núcleo é sempre igual, né? Sempre uma divergência ou outra, mas isso é natural. Isso que é legal. Vocês aí de casa também terem essa perspectiva, essa possibilidade de discutirem. É assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente cresce. E vai em busca, né, da informação. Interessante. Eu vou só fazer um acréscimo de uma anotação que eu fiz. É interessante que o texto é de 1863, né? E diz que, como Jesus chegou numa sociedade romana, ou seja, 2000 anos atrás, que perecia nas fraquezas da corrupção, né? E eu enxergo assim que a sociedade como um todo, ela evoluiu, sim, evoluiu bastante, mas a gente ainda vive a fraqueza humana dentro da corrupção, do ódio, da guerra, e a gente precisa evoluir nesse aspecto. Precisamos evoluir, porque Jesus chega todo dia na nossa vida. Ele está todo dia presente em nossas vidas. É só a gente buscar, né? Buscar o entendimento, buscar a paz interior e fazer a nossa reforma tão importante para que a gente evolua. Legal? Então vamos lá, Daniel. Você faz agora a nossa vibração? Então vamos manter elevado o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta e consola, aos nossos mentores aqui presentes, os mentores de cada um de nós, que nos intuem com o intuito do aprendizado, do esclarecimento, da elucidação de dúvidas. Agradecer por essa oportunidade dos nossos pensamentos nesse momento convergirem no mesmo sentido do entendimento acerca do que o Evangelho nos traz e que, com o auxílio dos nossos mentores, da luz divina, nos amparando, absorvamos da melhor maneira possível e possamos agora, daqui em diante, colocar em prática, partindo pelo início, que é a reflexão, que é o que nós fizemos aqui, e que permaneça essa reflexão em nossas mentes, para que no passo adiante, ou seja, na consequência da nossa vida, no nosso cotidiano, isso seja sempre vivo, para que as nossas atitudes sejam pautadas nessas lições crísticas, nessas lições de Jesus. Esse é o propósito.
A prece é de extrema importância, mas só permanecer rezando sem atitude é como Cristo nos ensinou, é uma fé morta. A oração é extremamente valiosa e poderosa, mas sem as obras ela se torna pouco, se torna fraca. E muitas das vezes nós estamos fazendo o mínimo, que é só permanecer na oração, que é de grande valia, como dito, mas um pouco mais adiante. Se esforce um pouco mais, nos esforcemos um pouco mais para que façamos aquilo necessário, o bem necessário, como Jesus sempre nos ensinou. Não faça pelos outros aquilo que você não gostaria que te fizesse. Então esse é o ensino básico que deve vivenciar em nossas mentes para que as nossas atitudes sejam pautadas nesse ensino. E assim que nesse momento de lucidez, de discernimento, que é o Evangelho no nosso lar, é então esse momento da conversa franca, de coração aberto, de mente serena, para agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, a Mãe Maria, por tudo que nos concede, pela situação que nos encontramos, ainda que por mais difícil que seja, ainda que mais doloroso que seja, mas é não esquecer que estamos sempre amparados. Ainda que seja naquele momento da dor, da dificuldade, o amparo é presente, bastando que para isso eu eleve o meu pensamento e faça essa prece tão valiosa como já dito. Mas que eu não esqueça também de praticar no meu dia a dia a bondade que eu tanto rogo a Deus. E é nesse momento, então, que nós pedimos essa bênção a Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe a todos aqueles que estão conosco nesse momento e aqueles que também não estão. Aqueles que por qualquer motivo estão no leito de hospital, aqueles que choram, que sofrem, aqueles que estão amargurados, aqueles que se sentem infelizes, aqueles que se dizem entediados, aqueles que estão com um pensamento vago. Que sejam abrandados por esse amor que nos circunda nesse momento e sejam acalentados pelo amor divino que circunda todos nós, bastando para isso dizer: Senhor Deus, ajudai-nos. E na sequência que prestemos atenção, que de alguma forma a resposta virá por Deus nosso Pai, que não abandona os vossos filhos e filhas dispersos por esse mundo, mas sim acolhe a cada um em seu coração, abrandando-os, serenando-os, tranquilizando esses pensamentos e esses corações que muitas das vezes encontram-se em tempestades, mas por conta de um pensamento equivocado e que sempre tem oportunidade de ser resgatado pelo amor divino. Então é nesse sentido que nós agradecemos a Deus mais uma vez essa oportunidade e rogamos a bênção a todos aqueles que necessitam da forma que for. Que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois dessa linda prece aí do Daniel, a gente vai encerrando os estudos de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos, o pessoal que está aqui na sede da Fraternal, vocês que nos acompanham pelas mídias sociais, o nosso muito obrigado à nossa equipe técnica que dá todo o suporte necessário para que esse momento seja possível e levar a vocês essa mensagem de paz e de conforto. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima semana. Até mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.